Olá, muito bom dia. Eu quero trazer uma reflexão a todos neste exato momento. O esgotamento profissional é uma questão que tem afetado mais os homens ou mais as mulheres? A ciência já comprovou. Em comparação com os homens, as mulheres têm mais chances de se sentirem estressadas. Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha, em parceria com a plataforma de saúde mental Zenc Lab, 7 em cada 10 brasileiras afirmam estar afetadas pela sobrecarga de trabalho. A pressão para conciliar carreira, família e responsabilidades domésticas tem levado muitas à exaustão extrema e problemas de saúde mental. Paula é médica e teve a síndrome de burnout. Foi quando eu acumulei funções. Então, eu estava no trabalho corporativo de 44 horas semanais, das 8 às 18 todo dia, mais o consultório à noite e aos sábados. Por mais de um ano, ela se forçou a ficar no emprego, apesar do mal-estar diário. Muita palpitação quando eu estava em reunião com a minha chefe, porque eu já tinha medo das reações dela. Dos gritos, dos maus tratos, do xingamento que fazia em público e era com todo mundo. Um suor incontrolável, então eu suava e eu não tinha controle sobre aquilo. Não era numa atividade física ou se estivesse muito calor, era na presença dela. E a insônia. Até que o corpo de Paula gritou, basta! O cérebro desligou, né? O cérebro me desligou, eu só chorava, eu não conseguia fazer mais nada. Então, a partir disso, eu procurei uma colega que era psiquiatra e ela começou a me atender e ela me afastou. Então, primeiro eu fiquei afastada há 15 dias, já tive que entrar com antidepressivo, porque eu só chorava. A maioria das pessoas que já vem procurar o psiquiatra ou o profissional de saúde mental, geralmente, eles já passaram da linha do burnout para um transtorno mental. É importante também diferenciarmos o burnout de transtornos mentais, porque a gravidade com a cronicidade disso vai gerar um tratamento médico especializado, vai necessitar de um tratamento médico especializado. A dermatologista escreveu um livro onde conta como conseguiu recuperar a própria saúde após o burnout. Até hoje, ler o livro é difícil, porque eu me coloquei muito abertamente no livro. Coloquei não só a parte racional, mas eu coloquei muito a parte emocional, que nós somos ensinados a engolir a vida toda. Então, acho que foi a primeira vez que eu realmente assumi o que eu senti e o que eu queria. Como ficar livre do burnout? Paula pediu demissão, passou a exercer funções que a deixam feliz e fez uma revisão geral na própria vida. O sintoma mais importante para as pessoas começarem a perceber é o quanto você começa a se anular e só dá importância para o teu trabalho. A gente precisa mudar a mentalidade para entender que cuidar do trabalhador, cuidar da saúde mental do empregado, não é simplesmente algo empático que a gente faça, não é simplesmente algo caridoso, né? Mas sim é um investimento, inclusive, na própria companhia, no próprio desempenho da sua própria empresa. Pois é, qual é a sua opinião, hein? Homens ou mulheres são mais afetados pelo esgotamento profissional? A raiz é a seguinte: o emocional não está bem, por isso que acaba refletindo na área profissional. E você, como está? Independentemente se você é homem ou mulher, como está o seu interior? Porque se você tem perdido o ânimo para trabalhar, você explode fácil, o estresse tem te dominado, você precisa fortalecer o seu interior. E aí entra então a grande importância da sua vida com Deus, de você se voltar para Deus. E quando eu falo assim, não me refiro a uma igreja, a uma religião, mas ao Deus vivo, ao único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que realmente pode transformar a sua vida, começando do interior e, claro, você bem espiritualmente, você aliado a Ele, isso tudo vai refletir na sua vida financeira, nos seus caminhos profissionais. Segunda-feira agora, no Congresso da Prosperidade com Deus, nós teremos algo muito importante que eu gostaria que você já soubesse. Nós vamos ter a segunda-feira da quebra da maldição do andar para trás. Quantas são as pessoas que têm vivido dessa maneira? Quantas são as pessoas que de um tempo para cá, meses para cá, anos para cá, a vida tem regredido? São perdas, prejuízos,
nome sujo, você é aquela pessoa que outrora conquistava com mais facilidade os seus sonhos, projetos e objetivos, e hoje até coisas fáceis de darem certo dão errado. Então nós vamos ter então a quebra da maldição do andar para trás com a bênção para as mulheres. Daqui a pouquinho eu falo melhor a respeito. Eu quero trazer agora para você o testemunho da Lauriane, hein? Bispo Jean Paulo, nessa última segunda-feira, conversou com ela aqui no altar da catedral. Acompanhe como que Deus trabalhou na vida dela. Ela tem aí 2 partes no testemunho e você vai entender perfeitamente. Seu nome? Lauriane. E aí, antes do pacto, como é que estavam as coisas? Pastor, bispo, cheguei na igreja depois de um quadro de depressão, através de um conselho da minha mãe, tentando começar um negócio novo, início da pandemia, e ela me aconselhou, pedi conselhos para ela para começar esse negócio, e um dos conselhos dela foi de que eu viesse nas segundas-feiras, né, fazer um pacto com Deus, né, fazer uma aliança com Deus. E eu ouvi ela porque eu estava bem perdida nessa época, não sabia para onde ir, o que fazer, e aí comecei a vir na igreja e obedecer, né, obedecer a palavra que eu ouvia na segunda-feira. E eu estava começando o meu próprio salão, nunca tinha empreendido antes, era um negócio novo, nunca tinha trabalhado com isso, mas deu super certo, apesar de ser o começo da pandemia, contrariando o cenário nacional, onde tudo estava fechando, eu estava abrindo e estava tendo muitas clientes. Deus foi dando ideia, eu fui fazendo divulgação, fui conquistando clientes e fui crescendo. Paguei meus investimentos naquele ano de pandemia, estourei, assim, meu nome foi ficando conhecido. Eu também vinha me arrastando com um negócio de semi-joias há muitos anos, né? Mas ele nunca crescia, nunca dava certo, era só uma renda extra, assim, mas eu vivia sufocada também naquela renda extra. E aí eu também tive a ideia de fazer lives, né? E aí eu fui crescendo também, fui me tornando a vendedora número 1 da empresa. Minhas vendas se multiplicaram, assim, 10 vezes mais. E ali eu fui crescendo, fui conquistando, fui obedecendo. Tinha muita fé para conquistar, fazia voto, conquistava. Mas mal sabia eu que estava ali também me perdendo, porque Deus, ele chama a gente para fazer um pacto espiritual com ele, mas eu fui para fazer um pacto financeiro. Focou só no material. Foquei só no material, né? Queria só conquistar. Então o pastor falava, né? Venham às quartas, cuidem da alma, aos domingos. E ali eu não escutava, né? Eu não lembro se eu escutava isso. Eu só escutava a parte de conquistar. Vamos agir a fé e vamos conquistar. E conquistei porque hoje é fé, né? Só que, ao mesmo tempo, estava me perdendo. Quando eu comecei, só tinha minha mãe do meu lado, né, para pedir um conselho que me incentivou e, inclusive, a vir na igreja. Mas, quando eu comecei a crescer, eu fui tendo muitas amizades, muitas pessoas foram se aproximando. E, aos poucos, eu fui deixando de vir na igreja. Muitas vozes, né? Muitas vozes e sem a direção espiritual, porque eu não tinha vida espiritual, né? Então eu fui me perdendo, fui deixando de vir um dia ou outro, uma segunda, tudo bem, porque quando eu cheguei na igreja, eu recebi uma Bíblia do pastor para eu não faltar, e eu fiz uma promessa ali para Deus de que eu não faltaria, e fiquei um ano assim, sem faltar, mas conforme fui crescendo ali, né, como eu falei, comecei a achar que tudo bem não vir, né, um dia ou outro, então fui me afastando, comecei a sair. Como eu já tinha crescido na igreja, nunca conhecia, assim, né, as coisas do mundo, né? Fui bem ensinada, mas quando dei ouvido às vozes de outras pessoas, eu quis conhecer o brilho do mundo. E ali eu me perdi. Então, eu me tornei muito vaidosa. E essa vaidade, achando que eu estava conquistando tudo pelo meu talento, achando que as pessoas me conheciam, foi me derrubando. E aí eu comecei a ter uma vida de festa, de balada, e o meu negócio ficou em segundo plano. Ia para frente, ia. Mas eu já não ia mais na igreja, né, claro. E aí eu comecei a me perder. E assim eu fui me arrastando. Fui perdendo clientela. Entrava dinheiro, né, conseguia, né, tentava reverter de um lado ali na força do braço, mas eu não via esse dinheiro.
Eu me mudei para uma casa nova, mas a minha casa não tinha móveis. Eu dormia no chão. Então na rede social eu tinha uma vida maravilhosa. As pessoas que me acompanhavam achavam que eu tinha uma vida maravilhosa. Mas dentro de casa eu sentia solidão, eu vivia sozinha, eu dormia no chão, não tinha onde cozinhar, as minhas roupas ficavam no chão. E essa foi a minha vida, foi onde chegou a minha vida. Eu viajava às vezes, né, para tentar ali me sentir mais feliz, melhor, mas também voltava mais triste ainda. E fui perdendo umas amizades ali dentro de casa. Eu não tinha amigos, né? Naqueles momentos eu não tinha amigos, eu só tinha eu e Deus. E aí eu já não dormia mais, já não dormia mais de um ano, dormia somente quando estava alcoolizada, né? E preocupações também com as dívidas. E aí eu lembrei de Deus. Eu lembrei quando eu cheguei nesse fundo do poço, voltei para a depressão, né? Porque aparentemente para as pessoas eu não tinha depressão, mas quando eu chegava em casa eu era totalmente depressiva, né? Eu queria beber, eu queria sair, porque se eu não saísse eu também não achava que eu não estava bem, queria esquecer os problemas. E aí eu cheguei nesse fundo do poço, lembrei de Deus. Só que o problema de quando a gente sai da igreja é que a gente, para voltar, é muito mais difícil. O diabo te abraça e aí é muito mais difícil tu voltar. Eu não conseguia, não conseguia. Eu sabia que a solução estava ali desde o começo, né? Que eu tinha dado as costas para Deus, mas eu não conseguia voltar. Eu queria, mas eu não conseguia sair de casa. Eu pensava em, não, hoje eu vou acordar domingo de manhã, eu vou. Mas, eu não consegui de manhã, eu vou às 6 horas. 6 horas eu não conseguia ir. Terminava o dia, eu não conseguia chegar na igreja. Cheguei, inclusive, a vir até a porta da igreja, né? E voltar para casa porque eu não conseguia entrar. Me barravam, eu ficava nervosa, eu tinha que ir embora. Eu não conseguia entrar ali dentro. E como se algo me puxasse, né? Uma força me puxasse para fora, me puxasse para trás, não deixasse eu caminhar. E uma noite assim que eu não conseguia dormir, onde eu estava muito mal, estava até doente, eu não tinha ninguém. E chorando eu pedi para Deus que se Ele, né, que eu estava arrependida, que eu queria mudar, que eu queria voltar, que eu queria obedecer, que eu iria obedecer. E ali eu fiz o meu primeiro pacto com Ele, minha primeira aliança, de que se Ele me levasse até a casa dele, se eu conseguisse chegar lá, eu não sairia mais, eu obedeceria em tudo aquilo que eu não obedeci também, né, não só na vida financeira. E aí um dia eu cheguei na igreja, não sei como, mas eu abri meus olhos e eu estava lá, né, graças a Deus, né, Ele me levou. E aí eu não saí mais. Só que eu inverti a ordem. Eu, como diz em Mateus 6,33, coloquei o reino de Deus em primeiro. E aí todo o resto Ele acrescentou. Comecei também, voltei para a corrente de segunda-feira, certinho. Mas também voltei, passei aí na quarta, no domingo eu obedeci. Tudo que eu ouvia ali eu fazia nos outros dias também, né? A obedecer em tudo. E em tudo Deus me abençoou. E eu que já estava uma profissional assim derradeira, eu me tornei agora uma profissional referência, né? Na área que eu trabalho com alisamento e cabelos saudáveis, tratamentos também. E hoje eu acabei de me mudar, hoje não, né? Esse mês, do final de julho para agosto, a gente se mudou para um espaço novo. Só essa primeira semana de agosto a gente já faturou mais do que o mês todo de julho. E eu administro o meu salão, que tem outras profissionais que eu administro juntos. O meu negócio de joias só cresceu. Continuo a vendedora número 1 da empresa que eu represento. Ganhei muitas novas clientes. Essa semana, as clientes que eu atendi foram praticamente todas indicações. Então, assim, Deus abençoou em tudo, a partir do momento que eu coloquei Ele em primeiro lugar. Como é que está o teu espiritual hoje? Hoje eu sou batizada nas águas, batizada com o Espírito Santo, batizada com fogo, batizada em todos os sentidos. A minha vida espiritual é o meu primeiro, assim, é Deus em primeiro em tudo, né? Hoje eu faço parte do grupo Depressão Tem Cura também, da igreja, e Deus cuidou de tudo, assim, né? Hoje eu tenho paz, hoje eu durmo, aprendi, Amém. Né? Graças a Deus. Fique firme, tá? Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu testemunho. Nem tudo na vida tem origem natural. O caminho normal para o sucesso parecia simples: dedicação, esforço, renúncia e então a recompensa. Um bom currículo, um bom emprego.
uma empresa bem localizada, boas vendas. Mas você já percebeu que muitas vezes aqueles que mais lutam, se dedicam e fazem tudo certo, não colhem os frutos esperados? Por quê? Porque existe um campo espiritual, invisível aos olhos, mas que interfere diretamente no mundo físico. É por isso que muitos veem sua vida andar para trás. Amarrações, frustrações, desânimo. Pessoas que, por trás de um sorriso, são vítimas da inveja e acabam sem forças para reagir aos desafios. A raiz do problema pode estar além do que os olhos veem. São nesses momentos que devemos agir a nossa fé e Deus destrava nossos caminhos, fazendo a nossa vida avançar. Chega de andar para trás. É tempo de avançar. Participe nesta segunda-feira, 18 de agosto, da Quebra da Maldição do Andar para Trás, com a bênção para as mulheres. Testemunho forte, né, da Lauriane. Você vê, ela como mulher hoje faz sucesso, hoje ela está logrando bom êxito na sua carreira, nos seus 2 ramos de atividade e, sobretudo, como ela frisou, ela tem um pacto com Deus também na vida espiritual, que é a primeira coisa importante. E por isso hoje ela tem paz, tem alegria e hoje vê os frutos, colhe os frutos na vida profissional. Nós vamos ter então a quebra da maldição do andar para trás com a bênção para as mulheres. Claro, todos os homens são bem-vindos, todos serão abençoados, mas nós vamos ter um momento especial onde as mulheres receberão uma bênção especial para serem fortes, receberem direção, inspiração, ideias, porque a mulher muitas das vezes é o alicerce ali da casa, tem que fortalecer o marido, não é verdade? Tem que ser aquela pessoa ali que realmente esteja bem para ajudar a todos. Então, segunda-feira agora, às 7 da manhã, estarei pessoalmente com você. Pastor Renato, às 10h30, eu retorno às 15h. Bispo Jean Paulo na viração do dia às 18 horas e eu retorno com você também às 19h30 no Congresso da Noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Isso acontecerá também em todas as Universal. Veja o que diz o texto sagrado aqui em Jeremias, capítulo 7, versículo 24. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Você observa que a consequência de não dar ouvidos a Deus está aí. Então, na época do profeta Jeremias, eles andaram para trás e não para diante, porque Deus não era mais atendido, não era ouvido, eles não tinham mais um pacto, uma aliança com Deus. Quem sabe é essa a sua situação, você está com a vida trancada, amarrada, porque falta uma aliança, um pacto com Deus. Coloque Deus à frente, a vontade dele em primeiro lugar, obedeça a sua palavra e você vai colher os frutos disso e você vai andar para frente. Então, se entrou uma inveja, uma praga, um olho grande, uma maldição na sua vida profissional, será quebrada nesta segunda-feira, tá certo? Bem, a nossa central está à sua disposição. Você pode entrar em contato, Central de Atendimento Espiritual agora, pelo telefone 48 3216 6162, o WhatsApp é o 11 3573 3500, áudio ou texto. Salve ambos os números aí na sua agenda do seu celular, deixa aí salvo, né, como SOS Espiritual, e tem a plataforma na internet que é o pastoronline.com, tá certo? Vamos acompanhar agora o testemunho da Juliana. Recentemente conversei com ela aqui no altar da Catedral em Florianópolis. Seu nome? Juliana. Juliana Vitória, aqui no Pacto com Deus. Sim, senhor. Eu comecei no congresso em 2019, no final do ano, quando eu tinha acabado de decidir que eu queria trabalhar como fotógrafa. Eu ainda trabalhava como CLT para outras empresas e logo em seguida veio a pandemia. Mas ainda assim não me faltaram oportunidades de trabalho e tudo aquilo que eu ganhava foi um ano que eu recebi muito bem e tudo que eu ganhava eu investia em equipamento, eu investia no meu próprio negócio. As coisas foram fluindo, foram acontecendo. E com Deus, até aquilo que era para ser uma coisa ruim, que era para ser algo negativo, no final dá certo. Por que eu digo isso? Em 2023, eu sofri um acidente de carro na estrada, a caminho de um casamento que eu iria fotografar. Eu precisei ser levada para o hospital.
O carro deu PT, a gente perdeu o nosso carro. E ainda assim, eu fui no casamento e fotografei. Com curativo na cabeça, com dor, até com a roupa suja de sangue. Mas eu fui naquele casamento, não aceitei falhar com aquele compromisso com os meus clientes e fotografei. Depois de um tempo, eu fiz um vídeo contando essa história, divulguei nas minhas redes sociais, esse vídeo viralizou e alcançou mais de 4 milhões de pessoas. Isso trouxe uma visualização enorme para o meu trabalho. E depois disso, a minha agenda lotou, eu consegui fazer muitos casamentos. E ano passado, eu consegui sair do CLT. Hoje eu sou exclusivamente fotógrafa. E esse ano também eu precisei sair do MEI, porque eu passei do limite de faturamento para ser MEI. Então, agora eu também já registrei a minha empresa de fotografia. E o carro que a gente tinha perdido, a gente conseguiu um carro muito melhor do que a gente tinha. Então, tudo que poderia ser ruim com aquele acidente, com Deus se tornou uma coisa boa. Quer dizer, você poderia ter se abatido com aquela situação, se entregue aos porquês, por quê, mas não. Olhou para frente, perseverou, creu na sua aliança com Deus e hoje está fazendo a diferença. Sim, senhor. Tanto que até no vídeo uma pessoa comentou, nossa, essa menina está com a terapia em dia. E eu até respondi, não foi terapia em dia, foi Deus, porque o Espírito Santo dá força para a gente, dá sabedoria. Teve gente que perguntou se eu tinha ficado com trauma de estrada. E hoje eu trabalho pelo Estado, dirigindo e fazendo casamentos e vida normal. E hoje muitos clientes? Sim, senhor, graças a Deus. Hoje eu trabalho exclusivamente com a fotografia, eu tenho meu próprio negócio. A sua própria empresa? Sim, senhor. E a sua maior riqueza qual é? É o Espírito Santo, é a paz, a força, né? Como eu comentei, porque sem Deus a gente pode até ter talento, a gente pode ser bom no que faz, amar o que faz, mas a gente não tem nem ânimo de sair da cama, né? Sem Deus a gente não tem essa força, esse propósito de vida. Firme no pacto? Sim, senhor. Para não. No pacto, não, senhor. Amém. Coisas ainda maiores virão, bem forte para o nosso Deus. Forte o testemunho, né, da Juliana. Então você como mulher que deseja também a bênção de Deus, teremos essa bênção especial nesta segunda-feira. Todas estão convidadas, mas claro, os homens também. Será a quebra da maldição do andar para trás. 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19 30, Avenida Mauro Ramos, 1310. Bispo Jean estará às 18, com você estarei às 19 h 30, tá certo? E para mais endereços, universal.org/localizar. Vamos agora ao momento da oração com o guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor Jesus, por um caminho, diz a tua palavra, o mal virá contra ti, mas por 7 caminhos ele fugirá da tua presença. Então, meu Deus, que essa doença que veio, meu Deus, essa depressão que veio, essa angústia, meu Deus, que bata em retirada na autoridade e no poder que há em nome de Jesus Cristo. O poder sobrenatural toca agora, o poder de Deus toca nessa pessoa que está hospitalizada, que está num presídio, acamada. Meu Deus, visita todos os lares. Traga, meu Pai, a paz, traga, meu Deus, a libertação, a saúde. Eu invoco o teu nome e determino a tua bênção a todos os catarinenses, no nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecereis a verdade vos libertará. Hoje, na Igreja Universal do Reino de Deus, é dia de libertação. Você que precisa ser liberto dessa situação de tristeza, depressão, caminhos fechados, é hoje. Procura a Igreja Universal do Reino de Deus. E, inclusive, estamos aí na corrente para amarração de todo o mal, tá certo? E a bênção para todas as gestantes hoje, sexta-feira, dia todo, logo mais também o horário principal às 7 da noite. Bom, estamos também ainda vivendo a semana do batismo nas águas. Ao final de todas as reuniões, ou antes ou depois, o dia todo, é só você chegar e nós vamos fazer o batismo. Em qualquer momento, em qualquer horário, seja você da Universal ou não, o Senhor Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Obviamente que tem que ter o arrependimento dos pecados, daquilo que não agrada a Deus e ali sepultar no batismo nas águas, tá certo? Ficamos por aqui, então hoje, sexta-feira, corrente forte para amarração de todo o mal. Deus abençoe.